Estamos aqui hoje para mais uma live, né, sobre gestão financeira. Eu sou a Fabiana, consultora aqui na Radar, trabalho com gestão financeira e nós vamos falar sobre os pilares da gestão estratégica. Bem-vindos. Quando a gente fala em pilares da estabilidade financeira, o que a gente pensa quando a gente fala em pilares, estabilidade, né? Uma estratégia para uma gestão sustentável? Sempre que a gente fala em pilares, nós pensamos em sustentação, né? Então hoje nós vamos trocar aqui uma ideia sobre essa sustentação que a gestão financeira ela precisa ter, né, alguns pontos, algumas bases para que ela possa ser eficiente e eficaz em qualquer empresa e também nos escritórios, né? A gente sabe que a gestão, até na última live nós falamos bastante disso, que a concorrência, o mercado vem mudando bastante. Então não basta apenas a capacidade jurídica, né? É preciso também saber gerir o seu negócio. O escritório de advocacia é um negócio que precisa ser lucrativo. E aí em todas as nossas lives aqui, às vezes com convidados, nós trazemos pontos sobre gestão, para melhorar a gestão como um todo do escritório. E hoje em especial a gestão financeira. E falando em estabilidade, né, eu estava procurando aqui, colhendo algum material aqui, nós pegamos uma definição que fala que refere-se à capacidade de uma organização manter-se coerente, equilibrada e resistente às perturbações externas e internas. Olha que interessante, né? Quando a gente fala em equilíbrio, em estabilidade, nós estamos falando em equilíbrio, né? Em ser coerente e ter a capacidade, né? E vou aí trazendo esse conceito aí para o departamento financeiro. Muito obrigada, doutora Rayane. Realmente é um tema interessante, porque a gente precisa ter estabilidade no nosso negócio, né? E essa estabilidade, ela é a capacidade, né, de manter aí o fluxo de caixa consistente, né? Manter aí as nossas receitas. E nós sabemos que alguns escritórios têm esses pontos altos e baixos no recebimento, então precisa aí fazer um estudo, ter reservas. Mas antes aí da gente falar um pouquinho mais para frente do fluxo de caixa, o nosso tema ele fala em equilíbrio, né? Ele fala em estabilidade e fala também em sustentabilidade. Hoje, né, falar em sustentabilidade como fala? Chover no molhado, né? Que fala. Por quê? Porque hoje é um tema extremamente importante, né? Muito abordado principalmente nas governanças corporativas, nas reestruturações, fala em sustentabilidade. O que a gente entende como sustentabilidade nesse contexto de gestão? Então, é a capacidade da empresa prosperar a longo prazo. E esse prosperar a longo prazo, nesse conceito de sustentabilidade, ele agrega o equilíbrio não apenas econômico, mas um socioambiental. Então, há uma preocupação não apenas com o fluxo de caixa, com os resultados financeiros, mas com as pessoas que estão ali no nosso escritório, com as pessoas que fazemos negócios, né? A gente chama aí essa sustentabilidade, ela fica preocupada com todos os stakeholders, né? Com todas as partes interessadas aí desse nosso negócio. Então é muito importante quando a gente fala em estabilidade e sustentabilidade. Esses dois conceitos, eles, né, estão assim muito juntos, principalmente dentro do departamento financeiro.
Porque, voltando ali um pouquinho também no conceito de estabilidade, né? Quando eu penso em estabilidade, eu penso numa coisa estável, uma coisa que permite que a organização seja um pouco previsível, mesmo que as minhas receitas elas tenham pontos altos e pontos baixos, né? Devido aí às vezes o trabalho com êxito ou outros pontos. O que acontece? Eu vou manter essa estabilidade a partir do momento que eu aplico, né, algumas metodologias, aplico ali conceitos de reserva, aí eu consigo ter essa estabilidade. E a partir do momento que eu consigo ter essa estabilidade, essa previsibilidade, eu consigo o quê? Um crescimento sustentável ao longo do tempo, né? Eu consigo aí fazer com que o escritório cresça de forma sustentável, ou seja, que ele vai crescer ao longo do tempo, né? Pode ser assim, passos pequenos, porém ele vai ter um crescimento constante. E aí esse crescimento também, se você ler ali os conceitos, e não é que todo mês vai crescer, né? Vai ter mês que a gente infelizmente vai ter alguns resultados negativos que fazem parte do negócio, né? Porém, eu tenho essa previsibilidade de formação de caixa, essa previsibilidade de negócios sendo realizados. E aí, quando eu falo em organização a longo prazo, né, se eu estou falando nessa previsibilidade, nessa sustentabilidade ao longo prazo, já que o nosso conceito aqui de sustentabilidade vem com essa conotação de um crescimento, de uma perpetuação a longo prazo, eu gostaria de ensinar para vocês um conceito que vem da ISO, que fala o seguinte: para alcançar o sucesso sustentável, convém que a alta direção estabeleça e mantenha missão, visão e valores para a organização e que isso seja claramente compreendido e aceito por todos. É um conceito que está na ISO 9004. Então, olha que interessante. Nós estamos falando em equilíbrio e em sustentabilidade. E para conseguir equilíbrio e sustentabilidade, então um dos nossos pilares é o nosso planejamento estratégico, voltado aí, de mão dada aí com as nossas missão, visão e valores. Então é muito importante esse pilar do planejamento estratégico, porque como que eu consigo equilíbrio se eu não consigo aí traçar as metas de longo prazo? Eu preciso estar atento a esse crescimento. Eu só vou conseguir esse crescimento se eu trabalhar essa questão do planejamento estratégico. Então, um dos nossos pilares dentro da gestão financeira vem lá do nosso planejamento estratégico e precisa ser trabalhado. Estamos em outubro, né? Já com 2024 aqui na nossa porta. Você já fez o seu planejamento estratégico? Já está montando o seu orçamento? Como que está isso aí dentro do seu escritório? Isto é um dos pilares de sustentabilidade. Essa previsibilidade, né, vem dessa leitura que os sócios irão fazer durante o planejamento estratégico, olhar para o mercado, olhar para a sua equipe interna. Então, isso é um dos nossos pilares dentro do departamento financeiro. Eu sempre falo nos cursos, né, que as despesas são extremamente importantes para a empresa, porém eu preciso que essas despesas elas gerem valor, elas agreguem no negócio, e para isso eu preciso saber aplicá-las da melhor forma, né, direcioná-las da melhor forma. Então eu preciso do planejamento estratégico. E aí a gente ainda tem outro conceito dentro da ISO que fala o seguinte: para conduzir e operar com sucesso uma organização, é necessário dirigi-la, controlá-la de maneira transparente e sistemática. Vem muito ao encontro com o que a gente está falando do equilíbrio, né? Da transparência, da sustentabilidade ao longo do tempo. Para que uma empresa seja sustentável ao longo do tempo, para que o escritório seja sustentável ao longo do tempo, ele precisa então desse planejamento estratégico e ele precisa de ações transparentes, né? Ele precisa de comunicação. Então, um dos nossos pilares aí
é o que? A comunicação dentro da empresa, o treinamento dentro da empresa. Então, isso faz parte de um dos pilares aí para a gestão financeira ser a melhor eficaz, eficiente, correto? E aí, quando a gente fala em sustentabilidade, em equilíbrio, é lógico que a gente não pode esquecer das nossas, de alguns indicadores ali mais perto do departamento financeiro, né? Da liquidez. Então, avaliar ali o nosso fluxo de caixa, verificar a nossa liquidez dentro do tempo, né? Dentro do período, estar atento a essa liquidez. Obrigada, Dr. Daniel, pela presença. Então, a solidez, né, que é a capacidade aí do escritório enfrentar os compromissos de médio e longo prazo. Então, dentro desse pilar, dessa gestão estratégica, nós precisamos aí trabalhar com a liquidez, com a solidez, com essa capacidade de geração de receita. E quando a gente fala em capacidade de geração de receita, voltamos lá para o nosso planejamento estratégico, porque é lá que nós vamos definir aí quais são os caminhos que nós vamos buscar dentro do escritório, né? Nós vamos abrir um negócio, uma área nova no escritório, vamos investir nos clientes que já tem, então eu preciso ter essa clareza, né? Buscar a diversificação da fonte de renda do escritório, né? Buscar novos negócios, melhorar aquilo que a gente já tem, sempre alinhado ao quê? Ao planejamento estratégico e ao planejamento financeiro. Por isso que anteriormente eu falei como está o seu planejamento estratégico, como está o seu orçamento, porque eu preciso que todas essas minhas ações estejam alinhadas aí ao nosso planejamento estratégico e dentro do nosso orçamento. E dentro dessas análises que a gente parte aqui dentro principalmente agora, nesses últimos 3 meses do ano, né? A gente sempre fala muito adaptação à mudança, criação ali de cenário, olhar para o departamento financeiro e olhar para o departamento estratégico, o planejamento estratégico, desculpa, e verificar os possíveis cenários e quais ações e quais os impactos que isso tem no nosso departamento financeiro. Então, isso seria o quê? Uma gestão de risco. Hoje a gente escuta muito em governança falar em sustentabilidade, em gestão de risco. A gestão de risco é fazer uma avaliação do cenário, daquilo que pode impactar, né, profundamente ou não o escritório e criar mecanismos para mitigar, né? Ou às vezes a gente fala muito em gestão de risco, que muitos dos riscos, né, a gente não consegue zerar os riscos, né? A gente consegue minimizá-los e estar preparado aí para alguma ação se alguma coisa acontecer dentro daquilo que nós traçamos de cenário. Então é preciso aí então nós estamos falando dos pilares, falamos aí do planejamento estratégico, falamos dessa comunicação, dentro da comunicação, treinamentos, né? Então um dos pilares aí para a gente trabalhar. Dentro desse pacote também da sustentabilidade, nós não podemos deixar de falar da ética empresarial, estar atento, né, às regulamentações, a trabalhar aí de forma correta, né, de acordo com as normas e regulamentações do setor financeiro, do setor tributário, né? E isso é extremamente importante, porque impacta o quê? Na sustentabilidade. Se eu não estou agindo de forma conforme agora, isso pode gerar problemas futuros, né, que podem até inviabilizar o meu fluxo de caixa, inviabilizar o meu negócio. Então eu preciso estar atento a esses pontos. Então nós falamos em termos gerais aqui dos pilares aí para a gestão financeira estratégica. Então nós falamos do nosso planejamento estratégico, que é extremamente importante.
ter ali a nossa missão, visão e valores. Falamos que nós precisamos ter a comunicação e treinamento dentro do, não só do departamento financeiro, mas de todo o escritório, que as pessoas que estão envolvidas sejam treinadas. E um outro ponto dentro desses pilares, é lógico que tem que ser o quê? O controle. É muito importante que tenhamos aqui controle. O que é esse controle? Eu sempre, assim, hoje, estudando aí, lendo vários autores, né? A gente, quando vai para a consultoria, que a gente fala em controle, todo mundo pensa numa coisa que é engessada. E o controle, ele não é um engessamento do escritório. Ao contrário, o controle, ele vai trazer fluidez, ele vai trazer clareza para as informações, principalmente dentro do departamento financeiro. A gente precisa ter padronização, precisa ter controle e precisa ter auditoria. A auditoria, ela não é uma coisa ruim, ela é uma verificação do que foi o combinado. Nós não falamos ali anteriormente que nós precisamos do controle? Aí implantamos os controles, implantamos os procedimentos dentro do escritório, implementamos aí manuais e regulamentos internos, manuais de procedimentos dentro do financeiro, manual e regulamentos de condutas. Nós não temos isso? Então nós temos um combinado. E aí todos que entram no escritório, eles precisam saber do combinado do escritório, do combinado do departamento financeiro, de como as coisas funcionam, como as coisas devem ser lançadas, onde e quando. Então é muito importante que essa comunicação, essa transparência exista. E aí a auditoria, ela vai fazer o quê? Essa verificação. Por quê? Porque nós sabemos que somos passíveis a erros, e sabemos também que muitas vezes, infelizmente, existe ali também a má-fé, Portanto, a auditoria, ela vem complementar e ela vem verificar também se tudo que está combinado está sendo feito. Esse controle, eles são dentro ali do PDCA, é uma melhoria contínua. Pode ser que vamos verificar durante as auditorias que muitas coisas não são aplicáveis mais. Então precisamos o quê? Mudar os nossos procedimentos, mas sempre com o intuito de trazer o quê? Mais clareza de informação para o nosso escritório. Então nós falamos que os pilares aqui da gestão estratégica, para uma gestão sustentável ao longo do tempo, precisa ter o quê? Planejamento estratégico, porque vai dar o caminho que o escritório vai seguir. Precisa da comunicação, todos precisam estar cientes, acompanhando, sabendo qual é o nosso caminho, para onde vamos. Dentro do departamento financeiro, a alocação dessas despesas, o gestor financeiro, ele vai orientar os sócios da melhor forma da aplicação dessas despesas, da melhor forma que eu vou alocar o dinheiro ali que a gente tem no nosso caixa, para essas despesas gerarem o quê? Mais receitas. Preciso ter essa comunicação e treinamento, preciso estar pensando aqui sempre na ética empresarial. Então, esses são os principais pilares da gestão aí financeira. E vocês, como vocês estão aí no escritório em termos de planejamento, em termos de gestão financeira? Alguém gostaria de contribuir? Gostariam de pontuar alguma coisa? Vocês entendem esses pontos que estamos tratando como os pilares de sustentabilidade para uma boa gestão? Se alguém quiser participar. Nesse momento, principalmente agora, partindo aqui para o último trimestre, nós estamos aqui no último trimestre do ano, fazer essa avaliação interna, verificar como estão os seus controles, verificar na questão do planejamento, fazer uma análise de SWOT, que vai olhar para o mercado, olhar suas forças, fraquezas, olhar como está a concorrência,
Por quê? Porque a partir disso que a gente vai traçar determinados pontos de ação dentro do escritório. E esses pontos de ações que serão o quê? O que vai gerar sustentabilidade ou não do negócio. Então é muito importante esses próximos 3 meses avaliar aí o escritório, né, de forma global. Lá na Radar nós temos consultorias e mentorias nessa área, porque é um momento assim de muita troca de ideia, né? Trazer às vezes profissionais, até às vezes de outros setores, para fazer essa ajuda nessa avaliação é extremamente importante. Que olha só, o pilar principal dentro do departamento financeiro é o planejamento estratégico, porque através dele nós teremos o desdobramento para o orçamento, para o planejamento financeiro. E aí é toda a linha de trabalho, né? Toda a linha de controle de despesa, das políticas de despesas do escritório está baseada ali no nosso orçamento. Então é um momento muito importante para fazer essa avaliação. Oi, doutora, pode colocar suas dúvidas. Se eu puder responder, se a gente não puder responder agora, a gente responde depois, com certeza. É muito importante fazer esse levantamento e fazer esse alinhamento dentro do departamento financeiro com o planejamento aí estratégico do seu negócio. E aí, só assim que nós vamos conseguir o quê? Um crescimento sustentável, um crescimento equilibrado ao longo do tempo. Porque hoje esse conceito de sustentabilidade ele está ligado ao longo do tempo, né? Um crescimento contínuo, com ética, com abordagens aí de comunicação, de transparência. É esse o conceito. Antigamente a gente falava muito em sustentabilidade ligado aí ao meio ambiente, mas hoje não. Hoje o meio ambiente é a sociedade, é toda essa troca que a gente tem aí de negócios com os concorrentes, com o cliente, com os nossos colaboradores. Então é extremamente importante essa questão de trabalhar esses pilares que a gente conversou aqui hoje nessa live. Deixa eu voltar aqui que eu contratei a mentoria de gestão, possuo várias questões para resolver, tanto em planejamento estratégico e financeiro. Certo? Gostaria de saber como organizar a questão de honorários divididos nas parcerias. Quando a gente fala em honorários de parcerias, a gente precisa fazer uma avaliação ali, né? Existe não é uma fórmula, mas um procedimento ali de analisar o valor do contrato ou o valor que eu recebi num processo, né? Avaliar o tempo que esse processo ou esse contrato ficou dentro do escritório, ter os seus custos e despesas, né? Aí a gente vai trabalhar, ou às vezes esse rateio vai ser ou por hora ou por processo, e aí nós vamos encontrar ali o resultado do escritório. E aí eu vou avaliar dentro aí das parcerias o quanto eu estou pagando em porcentagem para essa parceria e o quanto está ficando para o escritório. É importante, muito importante fazer essa avaliação, porque o que acontece às vezes, com frequência, é que a parceria ela é sempre combinada com base ali na sua receita, no seu faturamento ali quase que bruto, né? Alguns escritórios já tiram às vezes o valor de nota fiscal, de emissão de imposto. Mas eu preciso levar em consideração aí nesse cálculo o custo do meu escritório, que aí dependendo ali do meu escritório eu vou traduzir esse custo ou por hora para avaliar, por exemplo, um contrato consultivo ou por processos, né? Então aí eu vou fazer essa conta
e verificar o quanto o meu parceiro está levando em porcentagem do meu faturamento e o quanto está ficando de resultado para o escritório. E muitas vezes, o que acontece? O meu parceiro, em termos de porcentagem, ele leva mais do que o resultado do escritório. E aí o que eu vou fazer? Eu vou, ao longo do tempo, ir negociando e melhorando essa balança com o meu parceiro, ou buscando outras parcerias que tenham uma maior rentabilidade. Eu não sei se eu consegui responder, doutora. Porque aí a gente tem que fazer uma conta mesmo, colocar no papel, o que está acontecendo. A dúvida do cálculo primeiro é entender ali quais são as suas despesas. Ok, ainda bem que eu consegui transmitir, porque é cálculo mesmo, é pegar ali o seu montante de despesa, os despesas e custos, tirar ali então nós falamos um demonstrativo de parceria: faturamento menos impostos, menos os custos diretos desse contrato, desse processo. Aí eu trago ali o rateio das despesas administrativas e coloco ali o meu parceiro. E aí eu vou ver a porcentagem que hoje é negociada e o que seria bom. Entra aí um trabalho de planejamento estratégico. Alguns clientes que a gente trabalhou esse ano, eles verificaram que os parceiros estavam querendo um percentual maior. Isso mesmo, porque às vezes os parceiros querem um percentual, mas o custo acaba ficando totalmente, o custo, a responsabilidade, o controle está dentro do escritório. E quando a gente tem esses números na nossa mão, fica muito mais fácil para negociar com o parceiro, ou às vezes até para falar não, que essa parceria não é viável. Mas aí cabe, em alguns trabalhos aqui que a gente fez na consultoria esse ano, é lógico que a gente não vai cortar o parceiro de uma hora para outra, mas a gente vai melhorar essa negociação, renegociar essas porcentagens e também olhar na busca de novos parceiros, Foi isso que alguns dos nossos clientes, principalmente da área previdenciária, nós trabalhamos esse ano com alguns clientes, verificou que era necessário o quê? Renegociar porcentagem, É que aí você vai ter a informação, você vai ter mais informação para trabalhar com o seu parceiro. Mais alguma dúvida? Alguém gostaria de contribuir? Então, só retomando aqui, para a gente agora partir aqui para a nossa finalização, nós estamos falando sobre a sustentabilidade do escritório, Quais são esses pilares? Então, nós falamos muito e fica muito cansativo, mas não tem como fugir do planejamento estratégico, Ele é extremamente importante, ele é a base de todas as nossas decisões para o próximo ano, e ele vai trazer o quê? A parte de orçamento e planejamento financeiro, que é a base de trabalho ali do nosso departamento financeiro. Falamos que um outro pilar importante dentro da gestão de todo escritório e da gestão financeira é o controle. E o controle, ele não é o vilão. Na verdade, o controle, ele vai trazer segurança e clareza para as informações que a gente vai apresentar ali para os sócios, Você tem segurança nas informações que estão sendo apresentadas. Junto com o controle, nós precisamos ter dentro da nossa gestão um outro pilar, que é os nossos manuais de procedimentos, dentro do escritório, o que é combinado, como que vão ser dentro do departamento financeiro, onde vai ser lançado, como vai ser lançado, qual é o momento de lançamento, Todas as regras. É importante a gente ter regras, porque aí você consegue um controle melhor
um controle melhor. Dentro de um outro pilar alinhado a esse controle, seria as nossas auditorias internas e, quando necessárias, auditoria externas, né? Essa auditoria dentro do departamento financeiro é verificar tudo que está sendo mesmo ali lançado, fazer as conciliações bancárias. Então, um outro pilar dentro do dessa nossa gestão, buscando a sustentabilidade ao longo do tempo. E um outro ponto é a nossa comunicação, treinamento dos colaboradores, né? É muito importante esse treinamento, essa comunicação, que todos ali tenham conhecimento para onde o escritório está indo, quais são as bases, conhecer o orçamento, saber o que pode, o que não pode fazer, o que é de responsabilidade do escritório, o que não é. Então é muito importante essa comunicação e essa transparência. E é lógico que a gente não poderia deixar de colocar dentro dos pilares a ética empresarial, né? Trabalhar de acordo ali com as normas e regulamentos, né, estaduais, federais, né, dentro dos regulamentos do município. Então é extremamente importante esse conjunto de pilares que irão sustentar aí o nosso negócio, né, o nosso escritório, e dar a continuidade, gerando ali um fluxo de caixa. Se ele não estiver positivo, mas você saber que quando vai ter o problema, né? Porque o que a gente entende é que nós precisamos estar atentos, preparados para os momentos onde ocorre, às vezes, um resultado negativo. Por isso que a gente fala aí em gestão de risco, né? Eu tenho uma sazonalidade muito grande, vou fazer reserva, eu tenho uma ação que pode impactar de alguma forma, pode ser que eu tenha aqui a necessidade de contratar seguros, então eu vou tomar decisões e criar ali reservas, né, criar ações para minimizar ali qualquer problema que a gente venha a ter, ok? Então nós trabalhamos hoje esses pontos, né, esses pilares, essas bases para criar uma gestão sustentável aí ao longo do tempo, buscando um fluxo de caixa positivo, buscando resultados positivos, porque a gestão financeira em si, ela é simples, ela trabalha com entradas e saídas de dinheiro, né? O problema é a gente aplicar esse dinheiro da melhor forma para gerar mais resultado, aplicar ele de forma correta. E para fazer essa aplicação, nós precisamos conhecer bastante o nosso negócio, nós precisamos do planejamento estratégico, nós precisamos do nosso orçamento. Ok? Alguém gostaria de contribuir mais algum ponto? Então eu espero ter alertado aí vocês, para quem ainda não começou a pensar no planejamento estratégico de 2024, de fazer essas análises, né? Olhar para o seu escritório, olhar para o mercado, qual é a direção que o escritório vai tomar, porque isso vai ser a base do nosso orçamento, do nosso planejamento financeiro e de todas as ações, né, que o financeiro terá em 2024, vem desse primeiro momento. Implementar os controles, né, junto com os manuais de procedimento, fazer os ajustes e acompanhamento ali através da auditoria e sempre ter essa transparência, essa comunicabilidade aí entre todas as partes interessadas dentro desse processo, né, a trabalhar aí junto com os nossos stakeholders, ok? Bom, eu gostaria então de agradecer a presença de todos, agradecer a participação, muito obrigada, doutora Cíntia, doutor Daniel, pela presença. Nossa live ela fica gravada, né? Ela fica aqui no nosso canal do Instagram, no YouTube, em aplicativos de podcast. Estamos aqui todas as segundas-feiras, né? Trazendo aí temas sobre gestão para os escritórios, sempre buscando aí pontos interessantes e que geram dificuldades aí na gestão. Então,
quem quiser compartilhar, às vezes tiver dúvidas, quiser mandar aí no nosso direct, aí nosso departamento vai levar essa dúvida para os consultores e a gente monta aí, às vezes live, monta treinamento, né, cursos com base nas dúvidas que são enviadas. Bom, muito obrigada pela companhia, por estarem aqui comigo hoje. Sigam a Radar aí em todos os seus, em todas as suas redes sociais e até a próxima. Muito obrigada.